Rafa, hoje saiu notícia na imprensa com relação a um capítulo da novela Estádio Próprio do Flamengo que chamou a atenção, né? A gente vinha aguardando, né, a avaliação do fundo, né, imobiliário da Caixa Econômica, né, do Porto Maravilha, que é de posse da Caixa Econômica Federal, que desse o parecer, né? Há mais ou menos um mês atrás, a gente teve a notícia de que o Flamengo precisava responder uma série de requisitos para essa avaliação ocorrer, e ela ocorreu. E nessa avaliação veio muitas ressalvas, e a ressalva principal, e que pode inclusive inviabilizar o projeto do Estádio Próprio do Flamengo no gasômetro. Aliás, hoje zona bastante conturbada, né? Um navio bateu na ponte Rio-Niterói. Coisas que, cotidiano do Rio de Janeiro. Se você mora no Rio de Janeiro, cara, aí, sério, o que falta mais? Rapaz, tu tá andando aqui, ó. Aí tu olha e fala assim, rapaz, tem um navio aí pra bater na ponte. E bateu! E a ponte tá lá interditada, cara. Se tu quiser sair de Niterói e vir pro Rio agora, o Uber manda aquele trajeto todo em volta de Magé, e o cacete pra tu sair. Cara, tá coisas de Rio de Janeiro. Mas voltando, ali no gasômetro, porque segundo o projeto da prefeitura, de integração dos meios de transporte que a prefeitura está, inclusive, no planejamento dela e realizando já uma parte, isso poderia inviabilizar o projeto do Flamengo, porque teria interferência e poderia causar um caos no transporte público e nas vias ali que tem no entorno do gasômetro. Dito isso, temos um novo capítulo aí, que é o Flamengo ter que sentar com o prefeito que tanto falou ao longo das últimas eleições, que ajudaria o Flamengo com relação ao estádio. E aí, como é que fica a sua opinião com relação ao caso, Rafael? Você acha que ainda continua o sonho ficou distante? Você acha que pode ser viabilizado? Como é que você vê esse novo capítulo da novela Estádio Próprio do Flamengo? Já dá para chamar de novela, né? Claro que dá. Já tá se estendendo, mas eu fico perguntando até que ponto isso não era uma expectativa nossa, que a nossa vontade de ter um estádio fez com que a gente, de certa forma, ignorasse a complexidade do negócio. Eu mesmo, eu vi notícias no ano passado, tudo bem que questionáveis, mas que o Flamengo poderia até apresentar toda a resolução, poderia garantir que tinha um estádio já no aniversário do clube, no dia 15 de novembro. Hoje a gente sabe que isso não seria possível, seria um anúncio amanhã. Olha só que coisa interessante, que o Flamengo amanhã já poderia anunciar o estádio. Hoje a gente sabe que é algo bem distante. Eu li a reportagem, o Perrota me mandou essa reportagem mais cedo. Fiquei até preocupado, porque ali fala que a Caixa fez diversas ressalvas, né? A gente não sabe quais são todas elas, eu não imagino que esse documento seja público, pelo menos ele não veio a público ainda. São questionamentos, obviamente, pertinentes, né? Quando você constrói qualquer tipo de empreendimento, você tem que saber como o entorno do local vai suportar esse novo fluxo de pessoas, se aquilo não vai trazer graves consequências para o trânsito, e até como essas pessoas vão conseguir chegar e sair do estádio, né? Agora, o que eu penso, e até eu gostaria de expor essa minha visão para a torcida, é desanimador ouvir isso, porque você quer sempre que o negócio vá andando, que você vá no céu de brigadeiro, mas um negócio desse tamanho, um negócio dessa complexidade, que envolve Caixa Econômica, envolve a Prefeitura do Rio de Janeiro, envolve o Flamengo, envolve questões ambientais, envolve questões viárias, é muito difícil que a gente não tenha, a certo momento, um certo recuo, alguma coisa que pode melhorar aqui, outra coisa que pode melhorar ali. Eu acho que cada vez mais passa pela gente compreender que o estádio não é algo que será resolvido em pouco tempo. Pelo contrário, em muito tempo. E acho que passa por a gente entender também que o Flamengo, ele não pode ter, nessa visão de um estádio próprio, direcionar todas as suas forças a um único terreno. Isso é um grande problema. Isso eu falo muito aqui em contratação de jogador.
mas isso se aplica aqui para futebol também. Você jamais pode ter como objetivo algo único no mercado. Você precisa ter opções, senão você está na mão do vendedor. Basta que o vendedor, de repente, fale assim, não quero vender. Não adianta, você pode oferecer qualquer valor que eu não tenho interesse, não está no mercado, esse bem que você quer não está no mercado. E aí você faz o quê? Você desiste? Ou você tem outras opções? Então, eu acho que o Flamengo tem que pensar muito dessa forma também. Não, o gasômetro não tem que ser uma obsessão, tem que ser uma possibilidade. E eu me lembro, quem não viu, eu indico que veja. O Fabrício Kika fez uma série muito ilustrativa, muito didática, sobre a possível construção de um estádio. E aí ele fala desde o terreno, passando pelo estádio em si, é bem completo. Vocês vão achar isso no Mundo na Bola. E uma das coisas que ele falou que me chamou a atenção, e por isso que é sempre bom ouvir alguém que tem conhecimento específico da área, sempre que eu pensava no estádio do Flamengo, intuitivamente o que eu fazia? Eu entrava no Google Maps ou eu pesquisava algum terreno vazio, ou algum lugar possível que eu via um estádio sendo colocado. E o Fabrício Kik explicou que é exatamente o contrário. Muitas vezes o terreno ele será criado. O terreno do empreendimento será o terreno já atualmente ocupado por outro negócio ou outra construção que pode simplesmente ser remanejada. Ou seja, você não tem que sair rodando a cidade igual um maluco procurando terreno baldio, medindo ele com trena, vendo aonde você pode levantar o estádio. É algo que pode ser construído. Então, o Flamengo tem que ter isso em mente. E eu não sei se é algo que o Flamengo está fazendo nesse momento, que é pesquisando aonde nós podemos viabilizar um estádio. Porque aí eu diria, então o Flamengo está agindo com seriedade. Então é um plano sério, não é uma ideia, não é alguém cuspindo ideia. É alguém tentando viabilizar um estádio que é totalmente necessário para o Flamengo. Mas eu acredito na boa-fé das pessoas que estão lá, vi vários dirigentes se manifestando que é sim um plano do Flamengo. Chegaram a falar em número de torcedores, eu não sei até que ponto isso é jogar para a galera, mas o que eu penso é o seguinte, negociação complexa demais. Está na hora da gente calibrar um pouquinho a nossa expectativa. Como o Marcão gosta de dizer aqui, a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Se esse negócio sair, eu quero muito que ele saia, ele não vai ser fácil. Então, eu acho que isso é uma das intercorrências que a gente vai ter. Agora é o seguinte, é simples. A Caixa realmente falou isso? Que a questão viária precisa ser modificada e tal? Agora isso tem que ser levado à Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai ter que se manifestar. Se é possível, se não é. O Eduardo Paes já deixou claro que ele pretende, no que for possível, no que for cabível a ele, ajudar o Flamengo a realizar esse sonho do estádio. Então agora a bola está com ele. O que ele vai falar? O relatório diz somente isso ou traz outras ressalvas? E o que mais me preocupa, qual é o plano B do Flamengo em relação ao terreno? Qual é o plano C? Qual é o plano D? Qual é o plano E? Porque pensar só no gasômetro pode ser algo que vai inviabilizar o estádio do Flamengo. E aí eu não vou comentar, porque eu não tenho ferramentas para isso, se de fato o Flamengo, a diretoria do Flamengo tem intenção de ter um estádio próprio, ou se isso é simplesmente algo que está sendo ventilado, que está se jogando para a galera, ou que não tem toda a prioridade. Assim como em algum momento parecia uma prioridade zero, o Flamengo adquirir um clube na Europa. Já tinha até nome do clube, já havia um projeto. Depois isso arrefeceu. Eu espero que isso não aconteça com o estádio. Eu espero que num futuro próximo o Flamengo possa, até pelos problemas que o Maracanã traz. Mas aí vai ficar só na minha vontade mesmo, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Perrota? Pois é, a gente tem aí, a gente vai ver, acho que as cenas dos próximos capítulos vai ver como a diretoria do Flamengo vai agir com relação a essa reação, né? Se procurará mais uma vez os órgãos públicos, e aí obviamente é o prefeito, se trata de procurar o prefeito, né? Junto com o João Paulo, se não me engano tem esse cara também junto. Eu não sei exatamente o que é o João Paulo, tá? Mas já mencionaram, você sabe, Rafa? É João Paulo ou Pedro Paulo, é um deputado que está sendo muito atuante nisso aí. Eu acho que é Pedro Paulo.
E ele parece bem ciente, assim, do que é necessário, e como deputado ele está tentando ajudar politicamente o Flamengo a viabilizar isso. Exatamente. Pedro Paulo, valeu, Rodrigo, também, Rafa. E aí a gente vai ver como é que vai ser esses próximos passos. Eu acredito assim, a maneira que o Eduardo Paes, o Pedro Paulo, ou seja lá, os secretários de transporte, esse fundo Porto Maravilha, a maneira como eles reagirem agora a esse próximo passo da diretoria rubro-negra vai dizer muito sobre o terreno do gasômetro. Porque caso a reação seja negativa, óbvio, ou uma reação que não seja propositiva a favor do Flamengo, para mim, está inviabilizado o projeto. Porque vai se tornar, aí acaba se tornando, pode se tornar, né, um projeto político. E se tornar um projeto político, podem ter certeza, 100% de chance de dar M, assim, categoricamente, entendeu? Vai virar um elefante branco, vai ficar passando de mão em mão, vai ficar servindo aos interesses, e aí eu estou dizendo a possibilidade, tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que existe a possibilidade de que isso acabe se tornando refém de interesses escusos por parte desses políticos que a gente já conhece aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, o cenário é bastante tumultuado, né? Por mais que a gente tenha um prefeito que por mais que eu não concorde com uma porrada de posicionamento dele, é um prefeito que trabalha muito redondinho. Eu gosto muito da forma como o Eduardo Paes trabalha, tá? E é vascaíno e isso me incomoda um pouco, mas brincando. Agora, falando sério, eu acho que isso tem a ver, tá? A forma como a diretoria vai reagir e a forma como todo esse imbróglio responder ao Flamengo vai ser determinante